tudo bem? Como que vocês passaram a semana? Sabe de uma coisa? Hoje vamos contar uma nova história para vocês. E hoje nós estamos com dois amiguinhos aqui. E nós temos o Lucas e nós temos o Davi. São os nossos amiguinhos que vieram hoje para participar do nosso culto, tá? Então, eu quero saber do Lucas, o que você acha do Natal? Ou qual a mensagem que você passaria para as crianças? Uma mensagem que eu passaria para as crianças é que você tenha um bom Natal e que você passe o Natal junto com a sua família, que seja feliz, junto com a sua família. E é isso. Muito bem, gostei, é isso aí, né? Dá um sorriso agora, vamos lá, rapaz, e você? Qual a mensagem que você passaria para os seus amiguinhos? Que vocês ganham um bom presente de Natal e vocês sejam felizes com a sua família no Natal. Muito bem, olha só, então agora nós vamos ouvir uma música bem bonita e vamos ouvir a história, tá? Porque muitas crianças não sabem qual é o sentido do Natal. Eles acham que Natal é só ganhar presente, mas tem algo muito especial na comemoração do Natal. E hoje nós vamos aprender isso, tá bem? E vocês vão prestar atenção também junto com seus amiguinhos, tudo bem? É. Então, para vocês, ó, um beijo e até daqui a pouco, tá? Tchau! O que você vai querer? Vou querer um avião. Avião? E um tablet. Mas o bom. avião é de controle remoto. Sim, tá bom. Mas, ó, só uma pergunta. Será que a vovó vai conseguir comprar esses dois presentes pra você? Lógico que vai. Sério? É, lógico que vai. Não sei não, hein? Os dois. Um tablet e um avião. Mas aí eu não consegui comprar um aviãozinho, porque é de controle remoto, né? É mais barato, né? Dois aviões. Você quer um tablet, né? Você quer um tablet? Eu quero um tablet. Só que eu vou pedir primeiro. E aí eu vou pedir primeiro. Não, eu vou. Eu vou. Você. Você. Parabéns pra Jesus. Que nos deu a salvação. Ele é nosso amigo. Mora no meu coração. Ué? Por que você está me olhando assim? Uau! Vocês deixaram bonita?
Também, você também é bonita. Aqui você tava cantando uma música tão bonita. Vocês gostaram da música que eu cantei? Sim. Mas tá muito legal, mas eu não sei, parece que vocês estavam discutindo. Não estávamos discutindo. O que vocês estavam fazendo? Estávamos brigando. Por quê? Assuntos de interesse. A gente estava decidindo que a gente vai ganhar um tablet da avó, sabe? Você quer um tablet também? Eu quero. Então traz. A vovó já comprou o nosso presente de Natal. E não foi tablet. Como assim? Pois ainda somos pequenos. Ela falou que quando a gente crescer, podemos pensar nisso. Também os nossos pais estarão observando que estamos vendo e conversando. Peraí, Rodrigo. Que nada. Que vai ganhar, Sofia? Meninos, a minha mãe falou que não precisamos ficar ansiosos. É bom ganharmos e dar presente. Mas o presente principal Deus já nos deu. Deus já nos deu? Qual que é o presente? É o seu Filho Jesus. Para nos trazer a salvação e a vida eterna com Ele. Nossa! Que legal! Não é só ficar ganhando o tablet, não. E nem o avião, né? Não. De controle remoto. O melhor presente de Natal foi o que Deus deu para a humanidade. Agora, eu vou ajudar. Eu preciso ir, que eu vou ajudar minha mãe, tá? E depois eu volto, tá? Tá bom. Avião de controle remoto, né? É verdade. Olha, criança. Está tudo bem por aqui? Sim. É que faz. Vovó, o que você comprou de presente de Natal pra nós? Fala. Calma, crianças. Vocês estão muito ansiosos e agitados. Vocês verão e vão gostar. Mas vocês sabem qual é o verdadeiro sentido do Natal? Eu sei. Qual que é? Comer panetone. Não! Tô brincando, vó. É o nascimento de Jesus. Muito bem. Então, vamos ouvir o que a Dona Bíblia fala. A Dona Bíblia? Então vamos lá. Ô, Diego. Olha. Dona Bíblia! Porque um menino nos nasceu, um filho foi nos dado, e o governo está sobre seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Eu vi adorar a Bíblia. Muito bem. Olha, é bem bravo quando eu chamo ela. Eu sei, eu percebi. É no Natal que precisamos nos lembrar que Jesus é o melhor presente que Deus nos deu. Sim, melhor que avião. Né? Com certeza. Ele nasceu, cresceu, morreu na cruz por todos nós e ressuscitou. Verdade. E se crermos no seu sacrifício e o aceitarmos como nosso Salvador, por meio dele e da sua graça, podemos chegar até Deus. Oh, aleluia! Ele é a ponte que liga a Deus, pois estávamos separados por causa dos nossos pecados. E o nascimento de Jesus marcou a nossa história. Então, vamos ouvir uma música de Natal? Natal!
alegria, pois o Filho de Deus nasceu. Muito embora antes ele já vivia, mesmo assim veio ao mundo pra salvar. É Natal, é Natal, é Natal. Paz na terra, vida nova, brilhou a luz. É Natal, é Natal, é Natal. É Deus em Jesus, o Espírito Santo em nós. Hoje é Natal, tem festa de alegria, pois o Filho de Deus nasceu. Muito embora antes ele já vivia, mesmo assim veio ao mundo pra salvar. É Natal, é Natal, é Natal. Paz na terra, vida nova, brilhou a luz. É Natal, é Natal, é Natal. É Deus em Jesus, o Espírito Santo em nós. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. É Natal, é Natal, é Natal. Paz na terra, vida nova, brilhou a luz. É Natal, é Natal, é Natal. É Deus em Jesus, o Espírito Santo. É Natal, é Natal, é Natal. Paz na terra, vida nova, brilhou a luz. É Natal, é Natal, é Natal. É Deus em Jesus, o Espírito Santo em nós. Eu entendi, vó. Mas a gente vai ganhar presente não, porque eu queria tanto ganhar o meu avião de controle remoto, né? Vamos ver se você tá merecendo. Eu tô assim. Eu tô Claro que pode! Nós podemos festejar o Natal, trocar presentes e estar com a nossa família. Isso é bênção de Deus. Vó, sabe que a gente podia convidar Jesus, né? Pra vir na nossa festa, né? E a gente dar um presente pra ele, né? Um avião, né? De controle remoto, né? Que ele vai gostar. Olha, eu sei uma coisa. O que é, Poliana? O que você sabe? Ele ia gostar que a gente desse o nosso coração pra ele. Muito bem. Verdade. Você é muito inteligente, Poliana. Ah, eu sei. É. E também a gente tem a nossa vida pra Jesus. Com certeza, esse é o maior presente. Mas eu já aceitei Jesus já no meu coração. Já, eu sei. Você também já? Poliana? Sim, mas tem pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E em sua vida, Jesus quer nascer em seu coração. Se você entendeu o que foi dito nessa peça, peça agora mesmo para Jesus fazer morada em sua vida e em seu coração. Peça perdão pelos seus pecados. Ele vai escrever uma nova história em sua vida e você terá uma vida eterna e vai valer a pena. Vamos cantar aquela música do Plano da Salvação? Vamos cantar todo mundo junto? Vamos cantar a música do Plano da Salvação. Então vamos. Vamos, Poliana? Deus está sorrindo porque Ele te ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vive está. Se você o convidar, em você ele vai morar. Seus pecados perdoados, agora salvo está. Deus me ama, isso eu sei. Mas que pena, eu pequei.
que você achou da história? Eu gostei! Digo! Tá. O Davi. Tá bom. Você pode ter a mesma inicial, mas é Davi, não Digo. Tá bom. Então, continuando. Davi, o que você gostou da história? Eu gostei quando eles entenderam que não era só ganhar presente do Natal, eles dão de presente pra Deus o coração deles. Sim, claramente. Lucas, o que você gostou da história? Eu gostei, vai! Digo! Tá bom. É Lucas, não Digo. Então, Eu gost- o que você gostou? Eu gostei quando o Poliano falou que o nosso coração é o presente para Jesus. Ai, que lindo! Então, crianças, vocês gostaram da história de Natal de hoje? Sim! Gostaram? Sim. Muito bem. Aprenderam o verdadeiro sentido do Natal, né? E agora a gente quer agradecer a presença de vocês aqui. Nós queremos desejar a vocês, crianças, aos familiares, um Natal abençoado, cheio da graça e do amor de Deus, né, na vida de cada um de vocês, tá? E agora, para finalizar, nós vamos orar, tá bom? Você gostaria de orar? Gostaria de orar? Então vamos fechar nossos olhos, juntar nossas mãozinhas aqui, né? Ó. Vamos lá, fechar nossos olhos e vamos orar junto com o nosso amiguinho Lucas, tá bom? Deus, muito obrigado por tudo que você já deu pra gente. Amém. Com essa vida maravilhosa que você deu muito pra gente, e a gente agradece muito você por tudo que você já deu pra nós, pra essa vida maravilhosa. E eu quero agradecer também pela família que você me deu, essa família muito maravilhosa, e que todos fiquem bem, Bel. Amém. E eu quero que você cuide de todo mundo e que todo mundo fique bem. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Para vocês, ó, beijo e até a próxima, tá? Tchau. Um menino nos nasceu, Um filho se nos deu, veio trazer salvação. É a luz na escuridão. Abre o seu coração, sinta a paz entrar. É Jesus, o Messias, veio habitar. Esperança que invade, o Natal chegou. Com sua luz sobre nós, vamos adorar. É Natal do menino Jesus, a estrela que brilha no céu nos conduz. Vamos cantar, juntos louvar. Aleluia, aleluia. É Natal do Filho de Deus, vida nova a todos ofereceu. O mundo inteiro vê a luz brilhar. Aleluia, Abre o seu coração, sinta a paz entrar. É Jesus, o Messias, veio habitar. Esperança que invadiu, o Natal chegou. Com sua luz sobre nós, vamos adorar. É Natal do menino Jesus, a estrela que brilha no céu nos conduz. Vamos cantar, juntos louvar. Aleluia.
vida nova a todos ofereceu. O mundo inteiro vê a luz brilhar. Aleluia, 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 aleluia. Globo, estamos aqui mais uma noite. Eu sei o que vocês estão. Não. Fala assim. Perdidos irão, em uma só voz, livres vamos cantar. Levaste a cruz, morreste, vivo estás. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Mandaste Jesus do céu até nós, a todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade e a ti eu encontrei. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu. Mandaste Jesus do céu até nós, a todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade e a ti eu encontrei. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu. Busco-te agora, posso ver, seguirei a tua luz, pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação. Busco-te agora, posso ver, seguirei a tua luz, pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu
cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Uma nova semana com novas oportunidades e uma programação feita especialmente para você. Planeje-se e participe de um dos nossos cultos presenciais, às 9h30 da manhã e às 19h30. Para cumprir com todos os protocolos de segurança, as vagas são limitadas. Então, é necessário que você entre em contato com a Secretaria da Igreja e garanta a sua entrada. Se você ainda não pode participar presencialmente, não se preocupe. Os nossos cultos online continuam a todo vapor. Às 19h15, com o Culto Kids, e às 19h30. Será uma honra estarmos conectados com você. Toda terça-feira temos a Terça do Avivamento. Venha e participe conosco. Casa de Paz é um projeto onde em cada lar pessoas se reúnem para conhecer, experimentar e viver um amor diferente e imensurável, de onde provém a verdadeira paz.
Participe! Nós valorizamos relacionamentos saudáveis e amamos estar perto de pessoas que nos impulsionam a crescer. Células são um ambiente perfeito para isso. E se você quer fazer parte de uma, entre em contato conosco. Conexão Jovem, todos os sábados às 20 horas. Participe! Quilo do Amor é muito mais do que uma campanha. É a nossa demonstração prática de amor para com os mais necessitados. Mobilize a sua célula. Traga o seu dízimo e a sua oferta e continue entregando seu coração a Deus e sendo fiel. Neste momento, estaremos fazendo oração pelos enfermos. Espírito Santo, eu peço que o Senhor toque agora nessa enfermidade com o seu poder de cura, no nome de Jesus. Toca, Espírito Santo, com mais cura, mais poder e mais cura, no nome de Jesus. Enfermidade seja curada agora, na autoridade do nome de Jesus. Toda dor, toda inflamação, vá embora agora. Espírito de enfermidade, espírito de aflição, eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus e declaro agora a cura sobre a vida do seu filho e da sua filha, Pai. Senhor, eu abençoo a saúde do seu filho e da sua filha, da cabeça e da planta dos pés, no nome de Jesus. Gênesis capítulo 22, versículo de 1 a 2, será o texto para que possamos meditar. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a direção, vai para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que indicarei. Amém, queridos? Que Deus possa aplicar essa palavra em cada coração nesta manhã. Que o Espírito Santo possa te levar a entender o que Deus quer de você nesta manhã, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Meus amados, Deus pôs Abraão à prova. Quem pôs Abraão à prova foi Deus. Sem dúvida, foi o mais severo teste que Abraão foi submetido em toda a sua vida. Ele havia recebido Isaque da parte de Deus, mediante uma intervenção divina, após anos de espera. E agora ele devia dá-lo de volta a Deus. Nós temos um ditado, até baseado em alguns contextos da Bíblia: Deus dá e Deus tira. O livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, a Bíblia diz: o Senhor tira a vida e o Senhor dá a vida. Então quem tem o poder de dar e de tirar é Deus. Mas chegando o tempo de Deus, Deus começa a preparar algo para que Ele pudesse sondar o coração dos seus filhos. E o nosso coração, queridos, nós aguentamos muitas batalhas, mas quando mexe com os nossos filhos, quando mexe com os nossos pupilos, a coisa dá uma estreitada. Quando se trata de filho, é impossível suportar a dor e a perca. Eu estava meditando nesse texto essa semana, e Deus começou a falar comigo quarta-feira sobre esse texto. Eu me lembrei de um momento de muita dor que eu enfrentei. Nós estávamos no ano de 93, 92, uma coisa assim. E eu tive uma dificuldade com a igreja. Estava com uns propósitos bem firmes. E alguns irmãos, por falta de direção, de orientação, por achar até mais experiente do que eu, me tiraram o desejo de fazer o que eu queria.
E isso mexeu muito comigo, eu chorei muito. Eu fui para casa, falei para a Kátia, chega, não quero mais mexer com esse negócio de igreja não, eu vou trabalhar, vou ganhar minha vida, vou voltar a fazer o que sempre fiz, mas igreja eu só quero participar. A Kátia não entendeu muito, que eu não tinha passado detalhes para ela, mas eu fiquei muito abatido. E eu saí bravo. A reunião foi à noite, e eu cheguei em casa, comentei com a Kátia, dei umas voltas, depois voltei, dormi. No outro dia pela manhã, eu tomei uma decisão. Falei, eu vou parar com o ministério pastoral. E eu saí para dar umas voltas pela manhã, e quando eu voltei, tinha um carro em frente à minha casa, várias pessoas em frente à minha casa, e a Kátia estava me procurando, porque a Sara tinha dado uma febre instantânea lá, e a coisa estava muito forte, né? E eu perdi toda a noção, e a Kátia não sabia o que fazer, correu na casa do irmão João, que morava aqui do lado, que é o pai do Adevaldo aqui, pai do Abidon, vô do Abidonzinho e do Jota. E eu cheguei em casa, aquele movimento de muita gente tentando pegar a Sara, levar a Sara para o hospital. E eu entendi. Falei para a Kátia assim, pede para o motorista aguardar um pouquinho, eu sei o que está acontecendo. Aí, quando eu cheguei, a Kátia estava com ela já no colo para sair, eu peguei a Sara no colo, acho que ela tinha 2 anos, entrei no meu quarto, coloquei a Sara em cima da cama, ajoelhei e falei para Deus assim, me perdoa. Eu sei porque está acontecendo isso. Eu repreendo essa enfermidade, Pai, e nunca vou largar a Tua obra. O Senhor tem um chamado na minha vida, e eu estou negligenciando isso, e eu estou aqui agora de joelho para te pedir perdão. Irmão, foi instantâneo. Foi instantâneo. Eu saí dali com a febre da Sara baixa. A Kátia olhou, começou a chorar. Dispensamos todo mundo que estava ali na nossa casa. E a Sara ficou normal. Não deu mais febre. Então eu entendo que filhos é a maneira que Deus nos pega. Não é fácil. Filho é a maneira que Deus nos pega. A perda do filho de Abraão foi causada, aquele momento de dor na vida de Abraão, foi causada por ele mesmo. Ele causou todo esse sofrimento que ele estava enfrentando. A severidade na prova ultrapassa a nossa compreensão humana. Ismael, querido, já tinha sido mandado embora. Gênesis capítulo 21. Isso foi muito difícil para Abraão. Mas agora foi-lhe pedido algo pior ainda. Foi pedido a morte, o sacrifício do seu filho querido. Uma coisa é falar em confiar em Deus e obedecer a Ele, mas a outra coisa é atender o Senhor na hora da prova e na hora da dor. É muito difícil. Eu entendo, Abraão passou por alguns princípios difíceis na vida dele. 4 deles foram muito marcantes. Quando Deus fala para Abraão deixar os seus pais, deixar a sua parentela, aquele momento de peregrinação para Abraão foi muito difícil, mas ele atendeu o chamado de Deus. Separar Ló, né, das suas atividades junto com Abraão foi uma prova que ocorreu por causa do envolvimento de Ló com a cidade de Gomorra, que representa o mundo. Foi muito difícil para Abraão separar-se de Ló. O teste da separação de Ismael doeu muito no coração de Ló.
de Abraão, teste da separação, né, de Ismael, ou melhor dizendo, foi muito difícil para Abraão. Mas nenhum dos três aqui, queridos, deixar os pais, deixar a parentela, a separação de Ló, o teste da separação de Ismael, nenhum desses três foi tão difícil como o sacrifício que Deus lhe pede, que era o sacrifício de Isaac. É o mais severo de todos. Cada um desses testes, dessas provas, envolve uma rendição ao coração de Abraão. Deus estava testando Abraão. Mas uma das coisas que eu vejo em Abraão, querida, é a dedicação na sua caminhada. Abraão, em todos os momentos de batalhas, em todos os momentos de felicidade que ele enfrentou, Abraão levantou altares. Abraão levantou altares do Senhor. Nenhum homem da Bíblia, nenhum profeta da Bíblia você vai encontrar pessoas que levantou tanto altar como Abraão. A Bíblia nos menciona 4 altares que Abraão levantou diante da presença de Deus. A vida de Abraão é um exemplo de fé, de um crescimento espiritual, e o altar foi uma marca distinta na caminhada de Abraão com Deus. O que significa levantar altar? Altar, querido, segundo o nosso dicionário, é uma mesa especial consagrada a sacrifícios religiosos, né? A cultos religiosos, né? A adoração, a veneração a Deus. Isso é altar. E sem sombra de dúvida, altar era um local de consagração, é um local de adoração a Deus. Então, altar é um lugar onde você oferece algo para Deus, pelos momentos que você está passando, pelo momento de gratidão, pelo momento de batalha até mesmo, você edifica um altar ao Senhor. Nós devemos edificar altares a Deus no nosso coração, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Mas ao longo da caminhada de Abraão, cada altar tinha um significado. Cada altar tinha um significado. O altar de Siquém, o Senhor apareceu a Abraão, foi o primeiro altar que Abraão edificou, e tem como uma expressão do altar da promessa, porque Deus apareceu a ele e faz uma promessa para ele, dizendo que ele seria pai de uma grande nação. O segundo altar é o altar de Betel, capítulo 12, versículo 8, chamado como altar da comunhão. Ele fica entre Ai e Betel. Betel significa casa de Deus, e ali ele mantém uma comunhão com Deus tão grande que ele edifica um altar ao Senhor. O terceiro altar é o altar de Hebrom. Hebrom, que é o recomeço da aliança de Deus na vida de Abraão. E a Bíblia diz que Abraão, ele mudou o seu acampamento e passou a viver perto dos carvalhos de Maré, em Hebrom, e ele construiu um altar para dedicação ao Senhor. E depois, o último é o altar em Moriá. Moriá era uma colina cheia de montes, que Deus fala para Abraão ir lá e sacrificar o seu filho, né? Que Deus iria mostrar o local. Então, 4 montes, 4 altares, Abraão edifica a Deus. Agora, meus amados irmãos, eu quero que você entenda por que eu estou fazendo essa introdução, dessa colocação de Abraão em relação aos altares, em relação à vida de Abraão. Por que Deus chama Abraão para Moriá? Por que Deus exige de Abraão um sacrifício? Moriá significa ordenado. Então podemos dizer que esse altar de adoração era um altar de entrega. Será que Abraão ainda não tinha entregue o seu filho Isaque a Deus? Abraão, queridos,
Quando Deus pede para ele sacrificar o seu filho, ele não pensa duas vezes, ele entende o que Deus estava dizendo para ele. Então Abraão vai e obedece esse princípio estabelecido por Deus. Mas por quê? Por que Deus pede para Abraão o sacrifício do seu filho? Hebreus nos fala que era para provar a fé de Abraão. Aleluias, eu entendo assim. Além de provar a sua fé, a ida de Abraão até Moriá foi por causa de algumas consequências, alguns erros cometidos pelo amigo de Deus, que Abraão é conhecido como amigo de Deus. Então, as falhas de Abraão, os erros de Abraão, fez com que Deus olhasse para ele e perguntasse: o que está no coração desse homem? Eu preciso entender o coração de Abraão. Então Deus permite essa prova na vida de Abraão. O texto que eu li em capítulo 22 diz: e sucedeu que depois dessas coisas, quais coisas, meus irmãos? O que aconteceu para que Deus dissesse depois dessas coisas, para que a palavra pudesse colocar o escritor dessa forma, depois dessas coisas? Que coisa aconteceu com Abraão que Deus o chama para Moriá? O que estava nesse contexto na vida de Abraão que Deus precisou chamá-lo separado para algo muito difícil na sua vida? Meus queridos, alguns erros Abraão cometeu. Por isso Deus convoca ele para o Monte Moriá. Mas é bom que você entenda que 1 Coríntios 10:13, a Bíblia diz: Deus não nos prova além do que podemos suportar. Amém? Todas as provas eu posso suportar. Todas as provas que eu passo, todas eu posso suportar. Todas as provas que você passa, você pode suportar. O texto continua dizendo: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que seja tentado além das vossas forças. Então todas as provas que você passa, você tem força para vencer ela. Posso ouvir um amém? Aleluia. Mas é bom que se diga, querido, que ninguém vai para uma prova, ninguém vai para um teste, ninguém vai para uma provação, ninguém vai para Moriá, ninguém vai para um monte por acaso. Ninguém vai por acaso. Se você está enfrentando uma prova, você é culpado dessa prova. Algumas coisas aconteceram para Deus sondar o seu coração. Sondar o seu coração. Deus nos chama a esse monte quando cometemos alguns erros, como o velho patriarca Abraão cometeu. Primeiro erro de Abraão está registrado em Gênesis capítulo 21, versículo 8. A Bíblia diz: o menino cresceu e foi desmamado. No dia que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Pastor, onde está o erro aqui? O relacionamento de Abraão, querido, com Deus esfriou depois do nascimento do seu filho. Isaac já tinha aproximadamente 20 anos quando Deus solicita o sacrifício de Isaac. E durante esses 20 anos, você não vê, do capítulo 20 ao 22, você não vê em nenhum momento Abraão levantando altares a Deus. Não vê. Alguns comentaristas afirmam que Isaac tinha aproximadamente 20 anos de idade.
se essa cronologia estiver certa, que alguns estudiosos falam de 20 a 25 anos, significa que Abraão passou todo esse tempo sem levantar altares diante da presença do Senhor. Abraão, querido, ele era um homem de altar, era um homem de coração agradecido, era um homem que diante das batalhas ele edificava um altar ao Senhor. E agora, ao contrário, o dia que o seu filho desmamou, eu acredito que Deus esperava de Abraão um altar edificado a ele. Isaac desmamou com 2 a 3 anos de idade. 2 a 3 anos de idade. E o que Abraão fez? Abraão deu uma festa. Abraão deu uma festa. Então, em vez dele dar continuidade ao processo de edificação diante do Senhor, ele se tornou um festeiro. Ele promoveu uma festa, ele deu um grande banquete quando o seu filho foi desmamado. E o resultado dessa festa foi uma contenda entre Isaac e Ismael, entre Sara e entre Agar. Meus queridos, eu não imagino qual é o motivo de tanta festa que muita gente promove. Eu não entendo. Levantar altar, se dedicar a Deus é muito pouco. Tem gente que está pronto para tudo. Está pronto para tudo, menos para se edificar diante do Senhor, menos para adorar diante do Senhor. Hoje em dia, a nação, o povo, os cristãos hoje viraram mais festeiros, estão mais propícios para buscar aquilo que agrada a carne do que aquilo que agrada a Deus, do que o que agrada a Deus. Aceitamos muitos convites para festa, para dedicação, para reuniões, mas para a oração, para o santuário, para a santificação, não estão prontos. Não estão prontos. E tem pessoas que ainda chegam ao ponto de dizer assim: não, estamos preocupados com o coronavírus, por isso que não dá para ir para o culto. Mas para qualquer festa estão prontos. Para qualquer coisa que agrade a carne está pronto. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus prefere altares do que banquetes. Escute isso. Deus prefere altares. Deus quer a sua vida diante da presença dEle do que banquetes. Aquele momento da festa que Abraão gerou, deu por causa do desmamar do seu filho, gerou uma grande contenda no meio da sua família e ele sofreu. Abraão, queridos, ele poderia ter invocado o Senhor de alegria no seu coração e ter levantado um altar diante do trono de Deus. Se você continuar com esse coração mais festeiros do que edificar altar, Deus vai te chamar para o monte. Você vai passar por uma prova. Você vai passar por uma prova. Segunda coisa que eu consigo ver, capítulo 21, versículo 27. A Bíblia diz que ele firmou aliança errada com os filisteus, com os amaleques. Olha só, ele fez um acordo, versículo 27. Então Abraão trouxe ovelhas, bois, e deu a Abimeleque, e os dois firmaram um acordo. Abraão fez um acordo com Abimeleque sem consultar a Deus. Abraão, queridos, ele presenteou Abimeleque
com animais, e esses animais que ele ofereceu, que eram ovelhas, eram animais que Deus tinha falado para ele, tinha já decretado que eram animais para o sacrifício. Animais para o sacrifício. Infelizmente, o patriarca Abraão esqueceu de consultar a Deus e ofereceu coisas que era para o Senhor, ofereceu para Abimeleque. Abraão estava tão desacostumado com a prática de altar que ele pegou animais que deveriam ser consagrados para o uso de sacrifício, e ele não fez isso. Então eu entendo que tem muitas pessoas que vão para o monte, vão para a prova, porque pega o que é sagrado e oferece, faz aliança erradas. E quando se faz aliança errada, meu irmão, pode esperar que a prova vem. Como tomamos decisões erradas, a prova vem, as dificuldades aparecem. Eu já vi muitas pessoas tomarem decisões erradas, fazer alianças erradas, mas não chega para a gente e pergunta, eu devo fazer? Primeiro chega e fala, eu fiz, agora abençoa essa aliança. Abraão estava preocupado com poços. Ele deu esses animais para Abimeleque para dizer assim, ó, agora você sabe que esse poço aqui me pertence. Deus era poderoso para criar e para dar direção para Abraão, para fundar outros poços. Ele não precisava ter feito aliança com Abimeleque. E você sabe que esse povo era um povo que desagradava a Deus. Tem muitos cristãos que vai para a prova porque faz aliança errada. Faz aliança sem consultar a Deus. Faz pacto para depois tomar uma postura de chegar e falar, Deus, o Senhor abençoa isso aqui que eu fiz. Começa um relacionamento sem primeiro consultar a Deus. Meu irmão, faz isso não. Você está sendo conduzido para Moriá. Moriá é o monte da prova. Moriá é o local onde Deus quer sondar o seu coração. Moriá é o lugar onde Deus mexe com aquilo que te pertence, com aquilo que você gosta. O coração de Abraão estava voltado para o seu filho. Quando eu enfrentei a minha batalha no ano de 93, a palavra que Deus me deu, e para esta igreja aqui, foi que precisava haver uma separação. Muitos entenderam que a separação era entre eu e a Kátia, mas não era, era entre eu e a igreja. Deus estava tratando comigo, Deus estava arrebentando, era comigo. E uma das coisas, queridos, que eu não queria perder, além do meu casamento, era a igreja. E uma das coisas que arrebentou comigo foi ver esta igreja que era menor, com 10 pessoas, 15 pessoas em cada culto aqui. E isso me arrebentou. Eu precisei ser levado para Moriá, para entender o processo que Deus queria sobre a minha vida. Não é fácil passar por Moriá. Você vai caminhando sem saber o que vai acontecer. Você chora, o céu se torna de bronze, as respostas não vêm. Mas quem me conduziu para aquele lugar foi as minhas atitudes. Estou pregando esta manhã para te dizer, meu irmão, que Deus está sondando o seu coração. Ele está vendo o que passa no íntimo da sua alma. Porque Moriá é o lugar da provisão, mas até chegar lá você vai sofrer. Então não vale a pena. Não vale a pena.
Outra coisa que eu consigo entender nesse detalhe, o capítulo 21, versículo 33, Abraão, por sua vez, ele plantou uma tamangueira em Betseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Olha só o que Abraão fez. Abraão, tamangueiras são arbustos, árvores pequenas. Tem tradução que fala que Abraão ele plantou um bosque. Plantou um bosque. Deus não levantou Abraão para plantar bosque, não, irmão. Deus queria de Abraão era altares consagrados a ele. Abraão, queridos, ele imitou os cananeus. Quem plantava bosque aos deuses eram os cananeus. Mas Abraão estava agora esquecendo da prática de altares, e estava imitando nações pagãs, plantando bosque para Deus. Eu não sei onde Abraão tirou isso da cabeça. E ali ele levantou, a Bíblia diz que ele invocou o nome do Senhor. O lugar de invocar a presença de Deus era nos altares. Você sabe o que é isso? Pessoas que acham, Deus também fala comigo. Eu até entendo que Deus fala com você, até entendo, mas os princípios de Deus são estabelecidos. Deus não tem duas falas. Deus não tem duas cabeças. Se você está aqui nessa igreja, aqui tem um cabeça já. E não venha me dizer que Deus te direcionou para fazer uma coisa que está fora do contexto, que está totalmente errado. Totalmente errado. O Senhor me levantou para fazer isso. A Bíblia diz que Deus fala primeiro com os seus. E aqui tem pastor, meu irmão. É como se uma esposa resolvesse comprar alguma coisa sem falar com o marido. Está errado. É como se o marido também tomasse uma decisão de fazer alguma coisa sem comunicar a esposa. Está errado também. Isso vai te conduzir para Moriá. Deus vai te levar para a prova. Mas eu senti no coração. Você tem que tomar cuidado com os seus sentimentos. Sentimento é emoção, mexe com o coração. E a Bíblia diz que o coração é enganoso. Antes de fazer alguma coisa para Deus, consulte. Procure saber se é isso mesmo que Deus quer. Procure saber. É como se um irmão chegasse e falasse: pastor, está aqui um dízimo X. E esse dízimo é para o senhor fazer isso aqui. Meu irmão, se você entregar diante do trono de Deus, o que é feito já não pertence mais a você. O seu princípio é obediência. Deus falou, você vai lá e faz. Agora o que vai ser feito não cabe mais a você. Abraão plantou um bosque. Eu pergunto para vocês, para quê? Para imitar os cananeus. Tem muitos cristãos imitando muita coisa lá do mundo. Você se lembra da arca da aliança, quando Davi tentou trazer ela de volta? A Bíblia diz que os filisteus colocaram a arca da aliança em cima de um carrossel, de um carroção, e as vacas puxavam a arca da aliança e a arca em cima daquele carroção, os bois iam berrando. E de repente Davi resolveu puxar a arca, levar para Jerusalém. A ordem de Deus era carregar a arca no lombo, o sacerdote. Mas Davi imitou a nação pagã. E a Bíblia diz que quando as vacas passaram pelo buraco, a roda do carroção
balançou, a arca foi caindo, Uzá correu e pôs a mão na arca para segurar a arca. Quando Uzá coloca a mão, a Bíblia diz que Deus abriu rupturas, Deus abriu brechas, cortou Uzá pelo meio. Davi deixou a arca da casa de Obed-edom e foi chorar, foi perguntar para Deus: Deus, por que o Senhor matou Uzá? O que está acontecendo? Ele foi analisar os princípios da palavra de Deus e viu que ele estava imitando a nação pagã. A arca era para ser carregada no lombo do sacerdote, não podia ser carregada sobre carroças. Davi imediatamente, querido, reconheceu o seu erro. Então entenda, não imite nações pagãs, não imite este mundo. O mundo não é padrão para nós, querido. O nosso padrão é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. O nosso padrão é a palavra santa. Se você está imitando o mundo, você vai para o monte. Deus vai te convocar para o monte e você vai ver como é difícil enfrentar Moriá. Outra coisa que eu consigo ver aqui, queridos, é Deus chamando Abraão para o monte. A vida de altar tem que continuar. A vida de altar é uma continuação diante da presença de Deus. 20 anos depois, ou quase 20 anos, Abraão tinha perdido o sentido de alguns princípios. Perdeu o viver profético, empolgado com a bênção que recebeu da parte do Senhor, que era o seu filho Isaque. Deus o chama para subir para o monte. Deus fala para Abraão: Abraão, pegue o que você ama aí, ó, e vem para cá. Vem para o monte, Abraão. Você está fazendo algumas coisas que não me agradam. Vem para cá, eu quero testar, quero provar, eu quero saber o que está no seu coração, Abraão. Queridos, Deus, Ele exige que nós sejamos inteiramente dele. Deus leva Abraão para o monte, para a montanha, para ali Abraão oferecer aquilo que ele mais amava a Deus: seu filho Isaque, que infelizmente Isaque estava tomando o lugar de Deus. Se o teu trabalho, se a tua esposa, se o teu marido, se os seus filhos estiver tomando o lugar de Deus, nesta manhã eu te falo, Deus vai te chamar para o monte. Deus vai te chamar para o monte. Nada pode, querido, entrar entre você e Deus. Você tem que amar mais a Deus do que a sua esposa. Você tem que amar mais a Deus do que o seu marido. Você tem que amar mais a Deus do que os seus filhos. Você tem que amar mais a Deus do que o seu trabalho, do que a sua vida pessoal. Você precisa amar mais a Deus. Infelizmente, Isaque estava tomando esse lugar diante da presença de Deus. E a ida para Moriá, então, era necessária por 3 motivos. Era necessário a vida de Abraão ter sido conduzida para o Monte Moriá. Primeira, quando não somos mais o mesmo e precisamos voltar ao primeiro amor. Todas as vezes que você precisar voltar ao primeiro amor, Deus vai te levar para o monte. Deus quer algo em troca disso. Quando esquecemos de levantar os altares a Deus, quando preferimos oferecer bois e ovelhas do sacrifício aos filisteus, o Senhor nos leva para o monte. Ei, meu irmão, nós não podemos deixar de apagar essa chama do primeiro amor dos nossos corações. Não precisamos nos envolver com este mundo, não.
Agora parece que tudo está indo bem, parece que as coisas estão indo certo, está ganhando dinheiro, está dando tudo certo, mas não é isso que Deus te chamou. Deus te chamou para algo de sobrenatural. Deus tem algo específico na sua vida. Quando perdemos o viver profético, quando levamos a vida empurrando, sem visão espiritual, sem uma vida com Deus, sem pagar um preço de oração, no caminho para Moriá, querido, ele pôde recuperar esse modo de vida que agradasse a Deus. Quando Isaac lhe pergunta assim, ó, o filho chega e fala: pai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, mas cadê o cordeiro? Olha só o que Abraão já começa a dizer para ele: Deus proverá, meu filho, Deus proverá para si. O filho não sabia que ele era o sacrifício, mas Abraão já estava voltando àquele princípio de adoração a Deus, ele dizendo: Deus proverá, meu filho, Deus proverá. Ele tinha confiança que Deus poderia ressuscitar o seu filho dentre os mortos. Ele fala para aqueles dois que estavam com ele, dizendo assim, ó: fique aqui ao pé do monte, eu e o menino vamos lá adorar e voltaremos para vós. Ele estava entendendo, queridos, que Deus estava tratando com ele. Ele estava reaprendendo os princípios estabelecidos por Deus. E a terceira coisa e última é quando nos empolgamos com a bênção e esquecemos do abençoador. Tem muita gente que se extravasa por bênção recebida e esquece de adorar a Ele, adorar o abençoador. Não se esqueça que, por maior que seja, Ele é a sua única esperança. Ele te conduz para Moriá, como fez com Abraão, porque Ele quer sondar o seu coração. Ele quer sondar o seu coração. Ele quer conhecer o seu coração.